No livro do profeta Isaías, capítulo 6, o verso de número 1 ao verso de número 8. Eu quero fazer esta leitura com você e depois nós estaremos meditando, refletindo naquilo que o Senhor já, claro, reservou na palavra para nós. Muito embora eu tenho sempre aquelas convicções de que o Senhor, Ele há de ministrar em mim e em você aquilo que é específico para mim e para a sua vida, de acordo com a vontade de Deus. Então, em Isaías capítulo 6, verso 1 a 8, é o momento em que o profeta Isaías ele tem a visão do seu chamado. E esse texto ele é muito rico no sentido que ele nos dá muitas vertentes, no sentido de mensagens, de pregação, de podermos abordar vários assuntos dentro apenas desses 8 versos, quando Isaías tem uma visão de Deus e naquele momento ele recebe um chamado específico do Senhor. Então ouça com atenção uma palavra para a sua vida nesta noite. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, declarou o profeta Isaías: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Então, o Senhor dos exércitos, não é isso? Viram o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz, ou com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e me disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Versículo 8 e último. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Esta é a leitura bíblica de Isaías, capítulo de número 6. E diante desse texto, eu quero destacar inicialmente o versículo 8, quando em resposta ao chamado de Deus, Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E nesta noite eu quero falar justamente sobre isso, acrescentando algo mais. Eis-me aqui, envia-me e usa-me. Eu não sei se na sua casa, aí onde você está, ouvindo a minha voz, ouvindo esta palavra, você conseguiria declarar também, e você vai entender um pouco melhor no final esta declaração: eis-me aqui, envia-me e usa-me. Será que você é alguém na noite deste domingo que pode dizer, assim como Isaías, ou assim como estou declarando: eis-me aqui, envia-me e usa-me, Nesta noite,
diante do que a Bíblia acabou de nos declarar. E o que é que a Bíblia nos declarou? Declarou que Isaías teve uma visão no ano da morte do rei Uzias. Uzias era, naqueles dias, o grande monarca de Israel. E segundo o texto sagrado, ele havia morrido. E diante da morte do rei Uzias, certamente as estruturas da nação está abalada. E dentro desse contexto da morte do rei Uzias, das estruturas daquela nação encontrar-se abalada, a Bíblia diz que Isaías, ele desceu, aliás, que ele subiu ao templo. E ao chegar no templo, Isaías terá uma visão. E é sobre esta visão que eu quero falar e trazer a reflexão da mensagem de Deus para as nossas vidas nesta noite, apresentando pelo menos 3 dimensões da visão do profeta Isaías. E comigo, eu quero que você analise bem esse texto para que fique de forma muito compreensiva o que nós estamos aqui falando da parte do Senhor. Entre os versículos de número 1 e 4, Isaías primeiro, eu quero aqui separar a primeira visão de Isaías quando o seu olhar se dirigiu para o alto. Então a primeira dimensão da visão de Isaías é uma visão do alto. E perceba que a nação está passando por um momento onde as suas estruturas estão abaladas. Isaías tem o seu rei, o seu monarca morto há alguns dias, e ele vem ao templo, e quando ele chega no templo, Deus lhe dá uma visão. E a primeira parte da visão de Isaías, para que entendamos, é uma visão do alto, porque Isaías chega a dizer, no versículo de número 1, que naquele dia ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E aqui eu quero abrir um parênteses muito importante para dizer para você que é a igreja, para dizer para você que está nos acompanhando neste momento. Parece que essa palavra ela é tão atual para o momento que nós estamos vivendo. Porque do que falar sobre a nossa nação brasileira, diante das suas estruturas que se encontram abaladas na esfera da saúde, na esfera da economia, na esfera política, dentre tantos outros assuntos. Mas aqui eu consigo compreender que, independente do momento em que a nação, em que o povo está vivendo, Deus continua assentado em um alto e sublime trono, que em seu governo teocrático as estruturas humanas não interferem no governo de Deus. Então eu quero dizer para você que de fato tem depositado sua vida, sua confiança, sua esperança em Deus. Ele é Senhor, Ele governa e tem o domínio de todas as coisas em suas mãos. Então, diante disso, eu quero declarar que a sua vida, a sua família, eu quero declarar que todo o seu ser, tudo que envolve a sua existência, está debaixo dos cuidados do Deus que Isaías o viu assentado em um alto e sublime trono. Mas, fechando esse parênteses aqui, dando continuidade, Isaías, ele tem uma visão do alto. E quando Isaías olha para o alto, ele vê o Senhor assentado nesse alto e sublime trono. E é interessante que Isaías, no versículo de número 3, ele consegue transmitir algo que para nós é muito precioso.
porque Isaías diz que lá, nesse alto e sublime trono, no céu, na eternidade, haviam anjos, haviam seres viventes que estavam diante do trono de Deus, serafins, e exclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, diante da sua situação difícil, diante da sua situação de medo, diante da sua situação de pavor, ele tem uma visão perfeita ao que se refere à santidade de Deus. E que nesta noite, meu querido irmão, querida irmã, querida igreja, nós possamos, em o nome de Jesus, entender que o nosso Deus, ele é santo, que a minha e a sua, ou que a situação momentânea da humanidade, de uma nação, de um povo, de um governo, não interfere na santidade de Deus. E aqui eu quero declarar uma palavra que encontra-se no livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 16, quando a Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. O nosso Deus é um Deus de santidade. O nosso Deus, ele é santo. O nosso Deus é um Deus que nos pede também para viver uma vida santa, uma vida irrepreensível, em o nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Então você que se encontra nesse momento, ouvindo esta palavra, a primeira dimensão, a primeira visão do profeta Isaías é uma visão aonde ele consegue ver, onde ele consegue visualizar o Senhor em um alto sublime trono. E sobre isto, Deus está anunciando ao seu servo que ele é o Deus de santidade, que ele é um Deus santo, e que diante disso Isaías também tinha uma necessidade de santificar a sua vida, de purificar a sua vida, de colocar a sua vida nas expressões que nós usamos hoje, no altar do Senhor. E é interessante que, partindo para a segunda dimensão da visão do profeta Isaías, fique ligado, fique conectado, Deus tem uma palavra para você. A segunda dimensão da visão do profeta Isaías é quando ele consegue dirigir o seu olhar para dentro de si. Entre os versículos 5 e 7, ou de 5 a 7, Isaías agora tira a sua visão do alto, tira a sua visão da glória ou da majestade de Deus. E agora o próprio Deus o faz olhar para dentro de si mesmo. E perceba, no versículo de número 5, a Bíblia diz: então disse eu. Olha a expressão de desespero, é isso que eu vejo, de desespero por parte do profeta Isaías, quando ele contempla a santidade de Deus, quando ele se aproxima um pouco mais da luz de Deus, quando ele se aproxima um pouco mais daquele que é Deus, ele olha para dentro de si, ele olha para si mesmo. E no versículo 5 ele vai dizer: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Neste momento agora Isaías está sendo confrontado com a sua realidade. Neste momento agora Isaías está sendo confrontado com aquele que de fato ele era. E talvez antes disso, Isaías tinha uma ligeira compreensão de que certamente ele era alguém diferenciado entre os seus, de que ele era talvez uma pessoa religiosa, de que talvez ele
cumpria algumas leis do Senhor, mas nesse momento Isaías está tendo um encontro pessoal, um encontro particular com Deus, e ao contemplar a sua santidade, Isaías não tem outra saída, Isaías não tem outra alternativa, além de reconhecer que ele era um homem pecador, e que ele necessitava urgentemente naquele momento de que Deus viesse em seu favor. E por isso Isaías está dizendo: ai de mim. Sua visão tinha uma profundidade, pois ele viu as profundezas de seu coração. A visão de Isaías nesse momento agora é algo que se refere à sua iniquidade, aquilo que é intransferível, aquilo que ninguém pode pagar por mim, que ninguém pode sofrer por mim, as dores ou as causas dos meus erros, das minhas falhas, dos meus pecados. Eu costumo dizer que o pecado, em toda a sua forma, que o pecado que se encontra em mim, que se encontra em você, ele é destruidor. O pecado, ele desfaz famílias. O pecado coloca o homem na sarjeta. O pecado leva o homem à total destruição. E é disso que Isaías agora está mencionando: ai de mim, estou perdido, porque sou pecador, porque habito no meio de um povo pecador também. É dessas particularidades que Isaías está falando. E diante da santidade de Deus, Isaías literalmente sente-se perdido. E eu quero que você ouça com atenção e que, se você puder, tome nota desses versículos e depois confira na sua Bíblia Sagrada, se não der tempo de conferir agora. Em Jeremias 17, versículo de número 9, a Bíblia chega a dizer: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Talvez você está ouvindo essa palavra e é alguém que está dizendo assim: quando eu sentir meu coração, quando meu coração falar, eu mudo. Quando meu coração falar, eu entrego minha vida a Jesus. Quando meu coração pedir, eu faço isso, eu faço aquilo. Preste atenção, é princípio, é Bíblia. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Livro de Provérbios 4, verso 23, a Bíblia diz: sobretudo o que deves guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E para concluir essa parte, a Bíblia ainda nos diz em Provérbios 28, verso de número 13, que o que encobre as suas transgressões jamais, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Que essas palavras sejam como flechas que acertam o alvo, que essas palavras possam acertar o alvo que é o seu coração, em o nome de Jesus. E ainda diante desse contexto, versículo de número 6, Isaías diz assim: então um dos serafins voou para mim, trazendo-me na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, com uma pinça. E no versículo 7 ele diz: com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Como é bom falar disso com propriedade, pois reconheço que de fato sou um pecador, lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Sou sim um homem sujeito à falha,
sou sim um homem que cometo meus erros também, sujeito ao pecado, porém lavado e redimido pelo sangue de Jesus, buscando em Deus acertar, viver os princípios de Deus, os valores de Deus. E essas experiências que Isaías teve é algo que muito nos fala, e eu espero que fale ao seu coração. Olha o que Isaías está dizendo, eu preciso destacar bem isso. Ele diz que enquanto ele está dentro daquela visão, um anjo voou, um serafim voou, foi lá diante do altar do Senhor, retirou uma brasa, de lá do altar, retirou uma brasa com uma pinça, pegou a brasa, foi lá nos lábios do profeta Isaías, ou de Isaías até então, tocou nos seus lábios e diz para ele, no versículo de número 7, eis que ela toca os teus lábios, a tua iniquidade, havia iniquidade em Isaías, e ele não mentiu e ele não escondeu, foi tirada e perdoado o teu pecado. Queridos irmãos, biblicamente falando, tá? Biblicamente falando, Deus é fogo. A Bíblia nos afirma que Deus é fogo, sua palavra é fogo, o trono de Deus é fogo, ele faz os seus ministros labaredas de fogo, o batismo é com o Espírito Santo e com fogo, e o fogo, à luz da Bíblia, tem 4 finalidades: ele ilumina, ele aquece, ele purifica e ele se alastra. É muito lindo isso. Deus é fogo, e com aquele fogo que foi retirado do altar, o anjo toca na boca do profeta Isaías para dizer-lhe: a tua iniquidade está perdoada, o teu pecado está perdoado. E eu quero dizer a você, a Bíblia nos declara em Levítico 6, versículo de número 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar. E diante disso, eu quero lhe dizer uma coisa, querida igreja do Senhor Jesus, conforme irmão Valnei disse, não é minha, não é dele, não é da irmã Rosana, não é da pastora que está aqui do meu lado, a igreja não é sua, igreja do Senhor Jesus. Não vivemos dias nem tempo de baixarmos a guarda, é tempo de manter a vida em santidade, é tempo de consagrar a vida diante do Senhor, é tempo de manter a vida no altar. Jesus em breve voltará. Preste atenção, o curso que este mundo está tomando tem nos dado maiores evidências da volta de Jesus. E sobre o fim ele disse: quem é santo, santifique-se mais ainda, e quem é sujo, suje-se mais ainda. Se você faz parte desse grupo de pessoas que tem buscado viver em santidade, não baixe a guarda, não se entregue ao pecado, não viva uma vida vulnerável ao pecado, não viva uma vida vulnerável aos atos de Satanás, que vai certamente lhe humilhar, que vai lhe subjugar diante do pecado. Deus nos chamou para uma vida santa, irrepreensível diante dos homens e diante dele também. Glória a Deus. Deus procura obreiros consagrados. Consagre sua vida. Deus vem buscar uma igreja consagrada. Consagre a sua vida em nome de Jesus. Percebe, irmãos? Percebe que o Senhor deseja uma entrega total de nossas vidas. O Deus que tudo deu é o Deus que tudo pede. Não adianta eu e você querer tapar o sol com a peneira. Não adianta nesta noite eu e você viver parcialmente com Deus. Com Deus é tudo ou nada. Com Deus ou você está ou não está. Com Deus não existe muro. O muro foi
e sempre será do diabo, porque quem está em cima do muro está em dúvida, e com Deus não existe dúvida, com Deus existe segurança, com Deus existe confiança, com Deus existe tomada de decisão. Deus não trabalha em meio à dúvida, Deus não está na incredulidade, Ele leva o homem a uma decisão segura e assertiva diante dele. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor por esse relógio que não para. Mas, olha o que a Bíblia nos diz. A visão de Isaías é uma visão do alto, vou repetir, uma visão que ele olha para dentro de si e que o Espírito Santo de Deus nessa noite te conduza a olhar para si mesmo. E depois que ele tem essas duas experiências, agora Isaías vai dirigir, bendito seja Deus, o seu olhar para fora. Sua visão agora tinha uma largura. Primeiro ela estava na dimensão do alto, na altura. Depois na profundidade de si mesmo, olhando para si, para a sua realidade. E agora Isaías vai olhar para a largura, ou seja, ele vai ver o mundo. Porque lá, na visão que Isaías teve, no versículo de número 8, diz, depois disto, depois de tudo isso que eu relatei para você brevemente, ele diz assim, depois de tudo isso, como Isaías pudesse estar aqui, eu imagino que ele era tão bonito quanto eu, e como Isaías agora estivesse olhando para você, na visão que ele teve, nos relatando os acontecimentos, e dizendo assim, ei irmão, irmã, igreja, depois que eu vi a glória de Deus, depois que eu me encontrei na minha realidade de pecado, distante de Deus, mas fui perdoado, fui tocado, santificado, purificado, consagrado e assim sucessivamente, ele vai dizer assim, eu ouvi, olha que coisa linda, até aqui ele não ouviu a voz de Deus, mas agora ele vai ouvir a voz do Senhor que dizia, é como no céu se houvesse um desalento. Alguns teólogos chegam a dizer que esse é o momento do desalento divino, implícito nas palavras, quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Quem há de ser mensageiro para esse povo? Quem há de anunciar o Evangelho? Quem há de pregar a palavra? Quem vai vestir a camisa do Evangelho? Quem vai livrar a homens que estão indo a passos largos para o inferno? Quem vai proclamar Jesus em meio a essa pandemia, em meio a essa situação de calamidade pública que nós estamos enfrentando? Quem há de ir por nós? Isaías disse, eu ouvi a voz do Senhor. Louvado seja, bendito seja, exaltado seja o nosso Deus, aleluia, glória a Deus. E ele vai dizer assim, nesse momento, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. E eu acrescentei no começo dessa mensagem, usa-me, eis-me aqui, envia-me e usa-me. E este é o momento, querida igreja, que nós precisamos agora pensar em nós como igreja, lavados, redimidos pelo sangue de Jesus, perdoados, olharmos para nós e fazermos e pensarmos nessa mesma pergunta que foi feita a Isaías. Qual há de ser a nossa resposta? O dono da seara, mais uma vez, está convocando os seus obreiros. A Bíblia nos diz que Isaías respondeu prontamente ao chamado de Deus ao dizer, eis-me aqui, envia-me, e eu estou acrescentando, viu? Sou eu, usa-me, Senhor. E a Bíblia chega a dizer, no livro de João, capítulo 4, verso 35, permita-me declarar esta palavra, quando diz assim,
Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Talvez tudo que eu e você está vendo é sofrimento. Talvez tudo que nós estamos vendo é desesperança. Talvez tudo que nós estamos vendo são portas fechadas. Tudo que nós estamos vendo são coisas que não são favoráveis. Mas será que você consegue ter sensibilidade no espírito e Deus falando ao coração da igreja: ergam os vossos olhos, portas estão abertas, possibilidades da pregação do evangelho, ergam os vossos olhos, os campos branquejam para a colheita, ergam os vossos olhos, é tempo de proclamar o evangelho, ergam os vossos olhos, os templos estão fechados, porém o Senhor tem nos dado outras portas para anunciar o evangelho. Como disse o apóstolo Paulo: eu estou algemado, o evangelho não. Erga os vossos olhos. Eu gosto muito dessa declaração de um teólogo, gosto de ler material dele, quando ele diz que, John Stott, ele diz que o mundo é um prédio em chamas. O mundo é um prédio em chamas, onde pessoas diariamente estão morrendo, padecendo e principalmente padecendo pela sua vida longe de Deus. Conforme eu sempre digo, não quero que ninguém morra, longe de mim esse sentimento, esse pensamento. Mas morrer ou não morrer não está o problema. O problema é partir sem Cristo, sem tomar uma decisão em vida por Deus e em Deus. Sabe a quem Deus está chamando nesta noite para livrar pessoas que estão caminhando sem Deus? Você, eu e você. Quem viu a Deus, eu vou finalizando aqui, quem viu a Deus e a si mesmo e foi purificado, santificado, consagrado para a obra de Deus, vê também a miséria dos perdidos e deseja salvá-los. Eu sei que o momento que nós estamos vivendo, ele é um momento muito delicado, onde nós precisamos, primeiro, cuidar de nós mesmos. Porque a Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se eu não me amo, como é que eu vou amar meu próximo? Então, contextualizando aqui, eu preciso me cuidar, eu preciso me precaver, eu preciso ser prudente. Mas existem muitas maneiras de você anunciar o evangelho. Existe alguma maneira que daí da onde você se encontra do seu lado diariamente, você pode edificar alguém, você pode evangelizar alguém, você pode levar uma mensagem de esperança a vidas que se encontram necessitados de uma palavra. E aqui eu quero concluir dizendo que solícito e obediente, o profeta Isaías, ele diz para o Senhor: envia-me, pode me enviar, Senhor. Ou seja, conte comigo. Na expressão de hoje, estamos juntos. Oh glória! É tão bom ouvir isso, não é? Sem ser apenas uma teoria, mas uma prática. Estamos juntos. Precisamos servir ao Senhor através do próximo. Precisamos servir ao Senhor. Portanto, não evite o mundo. Mude o mundo. Amém? Pare de pensar. Não, eu vou explicar. Pare de pensar no céu. Mude a terra. Em nome de Jesus. A tarefa principal de um embaixador de Cristo, sabe qual é? É influenciar. E o livro de 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Que coisa linda! Somos carta de Deus enviada ao mundo. Somos os embaixadores para influenciar.
somos embaixadores para proclamar as verdades do nosso país, a verdade do reino de Deus. Somos os embaixadores. Abra a sua boca, deixa Deus te usar, meu irmão, deixa Deus te usar, minha querida irmã. Por amor a Cristo Jesus, conforme disse Paulo, lhes suplicamos, reconciliem o mundo com Deus, ou o mundo a Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Que você receba esta palavra sobre a tua vida. Nossos irmãos que estão lá do outro lado, Paulo e Karine, certamente prepararam um louvor específico para a gente poder adorar nesse momento. Mas antes de chamá-los para que façamos isso, eu quero nesse momento, em nome de Jesus, pedir a você que está do outro lado e ouviu e recebeu essa palavra de Deus para a sua vida. Reflita, Deus está chamando você dentro desse contexto tão diferente que nós estamos vivendo, para viver uma vida consagrada, uma vida santificada, uma vida para a glória de Deus. E que você seja, assim como tantos outros, alguém que há de servir a Deus com alegria, com a sua vida no altar de Deus, para a glória do próprio Deus. Então, enquanto nós convidamos nossos irmãos, oremos, consagrando nossa vida, consagrando em nome de Jesus esse momento ao Senhor. E que você tenha recebido a palavra de Deus com muita firmeza sobre a sua vida. E que você possa também olhar para dentro de si e dizer: Senhor, se há em mim algum pecado, se há em mim alguma coisa que não te agrada, alguma prática que tem me distanciado, alguma prática que tem me levado a viver subjugado na escravidão do diabo, do próprio pecado, Senhor, ajuda-me, consagra-me, santifica-me, purifica-me. Se você é alguém que tem caminhado, tem confiado no seu próprio coração, mas nessa noite você quer vencer tudo que há de errado, de pecado em você, entregue sua vida a Jesus, faça uma aliança com Cristo, declare sua vida na presença de Deus, em nome de Jesus, renuncie tudo que não procede de Deus na sua vida, faça uma aliança com Jesus. Pai, nesta noite, oramos e clamamos ao Teu nome, oramos, ó Deus, e buscamos ao Senhor em oração, pedindo diante da Tua palavra, que tudo que ouvimos, que tudo que recebemos, tanto na totalidade da mensagem, quanto, Senhor, aquelas particularidades que o Senhor ministra individualmente ao nosso coração, seja, ó Deus, nesse momento firmado, ó Deus, em nós, para que tomemos decisões significativas em nossa caminhada com Jesus. Ó Deus, se alguém necessita de uma experiência, ó Deus, sobrenatural, algo que marque a sua história, algo que marque a sua vida, aquilo que nós chamamos como divisor de águas, assim como Isaías viveu, Pai, que esse irmão, essa irmã, essa moça, esse rapaz possa viver uma experiência contigo, que mude a sua história, que mude a sua vida, que venha de fato, ó Deus, retirar a raiz do pecado que está, Senhor, enraizado em seu coração, em o nome de Jesus. Eu oro nesta noite por fé, por um coração santificado, eu oro por um coração purificado, eu oro pelo batismo do Espírito Santo e fogo, que o Senhor faça arder o coração da igreja, que o Senhor traga o teu fogo santo do altar, que purifica, que santifica, ó Deus, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor, que vidas sejam alcançadas, muitas vezes pecados que estão em nós,
que não conseguimos vencer, mas que nesta noite haja repúdio do pecado, enjoo do pecado, que essa pessoa não durma, Senhor, enquanto não fizer uma oração sincera, de entrega, de abandono, ó Deus, de suas práticas que tenham levado a passos largos para o inferno, para o caminho de perdição. Em um nome de Jesus, oramos por isso, ó Deus. É a tua palavra, e sobre a tua palavra, Senhor, eu oro por fé, quando ela diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E nesta noite eu estou declarando graça sem medida, eu estou declarando em nome de Jesus, para a glória de Deus, que a graça de Deus seja abundante sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, que a graça de Deus seja abundante sobre a sua vida, meu querido jovem, em um nome de Jesus, e que você vença toda e qualquer forma ou prática pecaminosa que há em ti, em um nome de Jesus, para a glória de Deus. O Senhor nos faça testemunhas vivas, aleluia, da tua glória, Senhor, e que nós possamos olhar os nossos vizinhos, e que nós possamos olhar os nossos familiares, e que nós possamos olhar a nossa sociedade, e assim como John Stott declarou, afirmando que este mundo é um prédio em chamas, possamos ver pessoas carentes, necessitadas de receber o Evangelho de Deus, que é o poder de Deus para este mundo. Assim eu clamo em um nome de Jesus. Se alguém necessita, Senhor, desse encorajamento para firmar a aliança, para renovar a aliança contigo, nós clamamos nessa noite, quebramos todos os grilhões, todas as cadeias, detemos todas as amarras do diabo contra essa vida de família, em nome de Jesus, e declaramos salvação, libertação, para a glória do Deus Todo-Poderoso, em o nome de Jesus. Amém, amém, e glória a Deus para todos sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Glória a Deus. Fiquem à vontade, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Você possa adorar o Senhor nessa canção. Se você não conhecer, você possa meditar. O chamado que em meu peito é minha razão para continuar. Eu continuo sendo pequeno, eu ainda não sei falar. Eu sou menor na casa do meu pai. Não, eu não passo de uma criança, mas eu sei que eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei, Senhor. Vou declarar um fogo queima. Um fogo queima em meu coração. Oh, oh, oh. Restaurar os muros da minha nação. Não envia outro, não envia-me. Um fogo queima em meu coração. Restaurar os altares da minha nação. Não envia outro, não envia-me. Você vai declarar: o meu chamado é maior que a minha vida. O meu chamado é maior que a minha vida. A tua vontade é melhor que a minha. O
Meu chamado é maior que a minha vida, a tua vontade é melhor que a minha. Meu chamado é maior que a minha vida, a tua vontade é melhor que a minha. Meu chamado é maior que a minha vida. Eis-me aqui. Oh, 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 o fogo queima em meu coração. Oh, 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 restaurar os muros da minha nação. Não envia outro, não envia-me. O fogo queima em meu coração. Aleluia. Restaurar os altares da minha nação. Declare. Não envia outro, não. Faz dessa nação um motivo de glória pro teu nome. Faz que essa nação creia que só tu és Senhor. Faz dessa nação um motivo de glória pro teu nome. Faz que essa nação creia que só tu és Senhor. Ah, Senhor, cuida da nossa nação. Que essa nação creia que só tu és Senhor. Aleluia. Um fogo queima, declare. Um fogo queima em meu coração. Aleluia. Restaurar os muros. Restaurar os muros da minha nação. Não envia outro, não. Levante a sua mão. Envia-me. Deus. Glória a Deus. Bom, seja esse nosso desejo. Amém. Amém. Amém? Deus nos envie, que Deus nos use. Irmãos, muito obrigado por mais um domingo. Amém. Cooperar com esta obra. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Um abraço. Amém. Tchau. Gente, graças a Deus, nós chegamos ao término do nosso culto. Oh, glória, aleluia. Diz ali a irmã Rosana, a irmã Valdez, certamente. Amém. Quero aqui me despedindo de vocês, dizendo que na quarta-feira nós estaremos juntos em mais uma Quarta da Vitória, às 19h30, 19 horas e 30 minutos da quarta-feira, através do nosso Instagram. Na sexta-feira também temos o culto no lar, onde você pode estar conosco. No sábado, a pastora Vanessa vai estar em mais um Entre Amigas, com a pastora Gisele, lá de Curitiba, mais um momento especial para as mulheres. E também no domingo estaremos aqui de volta, ok? No mais, nós vamos nos falando ao decorrer desses dias, em nome de Jesus. Mandar um alô especial aqui para o nosso irmão Caio Felipe, lá de Salvador, Bahia. Um abraço para o nosso irmão, todos os demais em Salvador, Bahia. Muito bom. Então, gente, chegando aqui ao término desse momento, desse culto, eu creio que eu não esqueço de nada. Você que pode, tá certo? Você pode se inscrever. Nós estamos trabalhando também para fazermos uso da ferramenta do YouTube. E aí nós precisamos que você faça a sua inscrição, ok? Então você vai lá, se inscreve. Alguns receberam o link durante o dia de hoje para fazer isso.
o irmão Nelson está aí disponibilizando. Você clica nesse link e vai lá e se inscreve, tá bom? O irmão Augusto está aí ou não? Eu vi que ele entrou em algum momento, né? Alguns crentes, eles passam no culto. Eles passam no culto. Cadê os irmãos? Quero me despedir de vocês. Ó. Vou começar aqui do irmão Nelson, que botou o link agora. Aí, o irmão Carlos disse amém um pouco mais acima. Eu tenho o Gustavo Lima, que está pedindo para dar os parabéns ao irmão Augusto. Quem mais? Para a gente se despedindo. Irmã. Esse é Estelita? Olá, irmã Estelita. Amém. Deus é grande, viu? Irmã Estelita. Amém. Deus te abençoe, irmã Estelita. A irmã Rose também está conosco. Não quero ver. Tá, Jesus. Irmã Rose. Amém. Sidney Chachá, lá de João Pessoa, a Paraíba. Um abraço, meu amigo. Deus te abençoe. Estamos encerrando nesse momento. Irmã Rosana, também pedindo para dar os parabéns para o Augusto. Que Deus te abençoe. Gustavo Melo, manda um abraço para minha mãe. Eita, glória. Um abraço para a mãe do Gustavo Melo, a irmã Magda, e toda a família que aí está. Irmã Edna, Silvana Santos, Elineide. Tem mais alguém? O pastor não falou meu nome. Irmã Cleide, mãe da irmã Bia 20 e a irmã Bia 20 também. Irmã Simone, um abraço para a irmã Simone. Olha a Rose aí dizendo amém. Amém. Está sozinha, Rose? Com alguém? Ótimo. Então eu vou finalizar. Gustavo, pelo jeito. Gustavo, não. O Augusto, pelo jeito, só passou pelo culto. Mas vamos deixar aqui registrado as felicitações para nosso irmão Augusto. Ele que é um jovem da nossa igreja, hoje está aniversariando. Carinhosamente nós o chamamos de de Adorarei, né? Então, um forte abraço para o Adorarei aí, que está aniversariando hoje, já falamos hoje com ele durante o dia. Um abraço, meu irmão. A irmã Divaneide também está conosco, falou aí, irmã Divaneide, e certamente a Mona Lisa. Deixa eu ver um pouco mais acima também a minha irmã Cleidiane, e minha mãe também parece que foi tomar café. Meu Deus. Amém. A todos vocês que estão conosco, um bom domingo ainda, né? Uma boa noite, domingo, aliás. Vá tomar o seu café, jantar, e que Deus abençoe a sua vida. Olha, irmã Lisiana, vocês demoram, né? Irmã Lisiana, irmão Renato, um abraço. Irmão Antônio, irmã Antônio quem? Irmã Lourdes, um abraço para vocês. Amém. Irmã Vera sempre chega no final, meu Deus. Irmã Sálva, com a irmã Rita também, um abraço para vocês. Deus abençoe, boa noite. Amém. Vamos receber a bênção apostólica. Amém. Minha irmã está dizendo que... tá bom. Então, amém, mãe. Um beijo, um abraço para minha mãe. Irmã Neide também, a todos. Dizendo que está com saudade, né, irmã Neide? Estamos todos com muitas saudades uns dos outros. Irmã Karina, irmão Paulo, Evando. Será que Evando conseguiu hoje assistir o culto todo, meu Deus? Amém. Conseguiu, não? Conseguiu, amém. Vamos receber a bênção apostólica. Quando termina aqui esse momento, eu quero ficar aqui com vocês até, mas eu tenho que terminar, que a minha produção fica aqui dizendo, já deu a hora né, de encerrar. Então, um abraço para todos vocês, um cheiro, um abraço. Eu quero finalizar dando a bênção apostólica. Não saia, ouça o que eu quero dizer. Para os membros da Igreja do Nazareno em Penedo, e também para você que não é membro, mas que faz parte desse contexto. Nós estamos vivendo esses dias de muita dificuldade. Tempo novo. Hoje eu estava dizendo à igreja, no áudio, para quem ouviu, um abraço para a Stephanie, filha da irmã Estelita, que o decreto que nós temos para o estado de Alagoas termina no dia 20, que é quarta-feira. Mas não precisa ser muito inteligente
para fazer a leitura do momento e entendermos já que isso não vai acabar na próxima quarta-feira. Então, que você que está me ouvindo nesse momento possa continuar de forma prudente, cuidando inicialmente de você e, consequentemente, de sua família, tá bom? Cuidando daqueles que você pode cuidar. Então, seja rigoroso na questão do uso da máscara, na higienização, ao lavar as mãos, do uso do álcool, o álcool gel, quando estiver na rua, tá bom? E todas as precauções que envolvem esse contexto. Algumas pessoas não têm como viver 100% dentro de casa. A pastora tem, ela fica aqui 100% dentro de casa. Eu preciso, às vezes, sair para providenciar algumas coisas, resolver outras, alguns atendimentos que estamos fazendo na igreja, às vezes vamos juntos, umas coisas pontuais que precisam ser feitas. Naquilo que você pode evitar, evite. Né? Nosso cenário com relação à saúde está delicado na nossa região. Então, naquilo que você puder, coopere. Nós queremos passar por todo esse processo, todo mundo bem, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E para isso, precisamos nos cuidar e facilitar, inclusive, o trabalho daqueles que estão na linha de frente, como são pessoas que estão trabalhando na área da saúde. Aqui temos a irmã Simone, irmã Elineide, né, e outras pessoas que trabalham. Então, que Deus abençoe. Chegou aí o final. 20 segundos. E o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre vós, sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Um abraço e um cheiro.